estar mais perto de Ti, Senhor. Amém, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo dia que passamos. O Senhor nos deu alimentação, o abrigo, a saúde, a disposição, o interesse e, sobretudo, a convicção de que o Senhor é nosso Deus, é nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Nós viemos aqui neste lugar para honrar e adorar o Seu santo nome, Senhor. Que o Espírito Santo trabalhe no coração de cada pessoa aqui neste recinto, neste lugar, que é a Tua casa. Cantamos hinos que nos alegraram os corações. Esses hinos possam fazer parte da nossa vida, Senhor. Que nós sempre tenhamos nas nossas mentes esses cânticos de louvor ao Teu nome, Senhor, para sermos pessoas felizes, gratas e fiéis ao Senhor. Viemos aqui também para ouvir a Tua palavra, que será aberta pela nossa irmã Débora em seguida. Que o Senhor a ilumine e também o Senhor ilumine cada um para entender, gravar e viver essas verdades. Temos pecado, Senhor. Por eles nós pedimos perdão. A Tua misericórdia, a Tua compaixão possa lançá-los nas profundezas do oceano, que o Senhor jamais venha se lembrar deles. Mas ao mesmo tempo nós queremos receber de Ti poder para vivermos uma vida fiel a Ti, Senhor. Prepara-nos. Jesus Cristo logo vai voltar. Nós queremos estar com Ele para sempre. Prepara o nosso coração. Que nós possamos sempre manter esse foco. Que Satanás jamais venha nos enganar, tentando que nós foquemos em outras coisas desse mundo, alguma coisa que, seja ela qual for, nos dê essa resistência, essa decisão, na hora certa do Senhor. Nosso coração, nossa mente esteja preparada para rechaçar todo e qualquer engano de Satanás. E termos sempre a Tua palavra no coração para não defendermos dessas cidades. Amamos o Senhor, expressamos isso publicamente, em todos os lugares, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mandília quer falar alguma coisinha sobre aquele apanhado de ontem lá, ou então ali também, pode dizer. Como é que foi a receptividade das pessoas? Muitas pessoas responderam, gostaram. Vamos ver se a gente consegue fazer com que pratique, né? Boa noite. Boa noite. Então, ontem a gente entregou essa pesquisa sobre saúde para a maioria que estava aqui, acho que para todo mundo que estava aqui. Se alguém faltou preencher, depois no final do me procura, tem um ficha em branco, ou se tiver ela preenchida aí, quiser entregar para a gente. A gente está fazendo essa pesquisa para a gente ver a questão da saúde do pessoal da nossa igreja, também para tentar fazer um programa de detox. Mais para frente a gente vai passar as informações para vocês, mas a maioria topou. Boa noite, igreja. Boa noite. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o estômago, tá? Como a gente está falando, a ideia é de fazer um detox, vamos ver como que vai ficar, como que as pessoas vão interagir. Mas eu acho que é importante, como a gente falou semana passada, sobre o intestino, o nosso estômago também é muito importante. E como a gente tem que tratar cada um deles. Então, o que acontece com a questão do nosso estômago? Quando a gente come, o nosso estômago leva pelo menos 5 horas para fazer uma digestão. São 5 horas para fazer a digestão de cada alimentação. Então, aí eu pergunto assim, por que muitas das vezes a gente vai em um nutricionista e ele fala assim, você tem que comer de 3 em 3 horas. Se o meu estômago precisa de 5 horas de descanso. Então, assim, se eu comer de 3 em 3 horas, o que vai acontecer com o meu estômago? Ele vai trabalhar sem parar. E a gente vai ficar muito cansado. Então, assim, o nosso intestino, lembra, semana passada, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Mas o nosso estômago também está ligado a isso.
Então a gente precisa estar com o nosso intestino limpo e o nosso estômago descansando. Então o que acontece? Ali no slide que vocês estão vendo, então onde que fica o nosso estômago, tá? A parte superior do abdômen, abaixo dos pulmões. Imagina o seu estômago cheio, comprimindo o seu pulmão. Às vezes a gente fica com falta de ar e não entende por quê. E muitas das vezes a falta de ar é porque a gente acabou comendo muito e aí ele está ali, né? Nosso estômago ele é um elástico, então ele acaba crescendo e faz o quê? Ele vai comprimir os nossos pulmões. Então às vezes a gente tem uma falta de ar e não consegue entender o porquê. Um exemplo muito claro, vocês já passaram pela sensação de que eu tô com uma sede tão grande, e você começa a tomar água sem parar, daqui a pouco você assim, parece que eu tomei uma caixa d'água. Então assim, nosso estômago muito cheio comprime os nossos pulmões. Então é muito sério isso. Então o que acontece? Ele é um órgão do sistema digestório responsável por armazenar e digerir a comida que a gente ingere. O que acontece se a gente dormir com o estômago cheio? Pois é, né? É um caso sério, acaba tendo até pesadelo. Então assim, se nós pararmos para pensar, se o meu estômago precisa de 5 horas, pelo menos, no mínimo, para cada alimentação, que é para ele descansar, ele é muito importante. O ideal isso eu vou falar porque é algo que eu faço. Eu levanto, tomo meu café da manhã, por volta de 2 horas eu almoço. A grande maioria das vezes eu não janto. Então o que acontece? Não dá fome, parece doideira, mas não dá fome. Mas Lília, eu preciso jantar. Jante no máximo até 6 horas da tarde. Porque aí sim, você vai poder deitar às 8, 9 horas, o seu estômago daqui a pouquinho ele vai entrar no período de descanso e ele precisa. Se a gente consegue começar a comer a cada 5 horas, evitamos de ter gastrite, úlcera, H. pylori. Então assim, nossa, tem H. pylori, tudo que eu como eu passo mal. Começa a deixar o teu estômago descansar. Teu cérebro limpo, teu estômago descansado e a mente sadia. Exatamente, Ronaldo. Lembrando que se houver essa última refeição, tem que ser a mais leve possível. É isso. Obrigada. Chegou um momento aqui tão esperado, né, por nós e por ela também. A irmã Débora, por favor, irmã Débora. Está vendo como a gente está descobrindo talentos? Né? Ela fala que não, demorou vários dias para se preparar. Na verdade, assim, ano passado o Humberto já me chamou para falar e eu disse não, porque esse não é o meu dom. Aí esse ano o Arnaldo chama, mas assim, de um jeitinho que eu não consegui dizer não. Eu já vou dizer para ele, não chame de novo, porque eu tenho dificuldade para dizer não. Mas eu não sou uma oradora. Há mais ou menos de uma semana atrás, a minha sobrinha de 15 anos falou assim, tia, você viu o que estão falando aí na internet, que a Igreja Adventista é uma seita? Aí, viu, né? Não é a primeira vez que eu ouço isso, acho que foi a primeira vez que ela ouviu, mas não é a primeira vez que eu ouço isso e não é a última vez, provavelmente, que a gente vai ouvir essa mentira por aí. E esse livro é uma prova de que nós não somos uma seita. Neste livro, antes da igreja ser fundada, antes de ser organizada como igreja adventista, se não me engano, uns 9 anos antes, a gente já tinha escrito algumas crenças fundamentais, eu acho que umas 5 crenças fundamentais. Depois da organização da igreja, veio umas cartas formais e tudo mais. E ao longo dos anos, essas crenças foram revisadas. A última revisão foi em 2015, de 27 fomos para 28 crenças fundamentais. Antes tinha 22, foi para 25, voltou. E atualmente, então, nós estamos com 28 crenças, e isso pode ser atualizado a qualquer momento, desde que o Espírito Santo dê a iluminação de que a gente precisa. Porque quando a gente fala que foi revisada, às vezes é uma crença que é dividida, ou uma que era dividida, eles ajuntam. Não é que a Bíblia muda, é a nossa condição que muda e a iluminação que a gente recebe também. É importante falar que todas essas 28 crenças estão baseadas total e completamente na Bíblia. Não tem nenhuma outra base. A base é a Bíblia.
Por que é importante falar isso? Porque quando fala em seita, porque acham que a gente segue uma pessoa, um ser humano, e está totalmente equivocado quem está falando isso, porque a gente segue a Bíblia. É um livro Nisto Cremos. Essa daqui é uma versão especial, então está escrito Eu Acredito, mas o nome oficial é Nisto Cremos. Esse livro ele está disponível pelo site da CPB, está disponível na associação, nas lojas da casa, mais ou menos uns R$20. E nós disponibilizamos também no grupo da igreja, ele foi em PDF. Na verdade, semana passada, se eu não me engano, foi falado que era importante que a gente lesse o capítulo antes. Alguém aqui leu o capítulo que nós vamos estudar hoje antes? Eu li, hein? Vou levantar minha mão. Eu li o capítulo de hoje. E vou falar que eu tive a curiosidade de contar quantas citações, quantos versículos bíblicos foram citados no capítulo. Eu li só um capítulo, que é o capítulo 3. Eu já li esse livro antes inteiro, quando eu fui fazer a classe de líder de desbravador, que a gente faz uma prova terrível, então eu li ele inteiro anteriormente, né? Tem alguém aí que já fez essa prova ou está fazendo. Acho que deve ter uns 5 anos que eu li ele inteiro. E aí hoje eu li só um capítulo, mas eu falei, gente, eles citam tantos versos. Eu falei, quantos são? São mais de 170 versos, só embasando um único capítulo do livro, tá certo? Então, no primeiro domingo, nós estamos estudando, com a graça de Deus, vamos estudar esse livro completo esse ano. No primeiro domingo, nós estudamos sobre a Bíblia, que nós adventistas acreditamos que a Bíblia é a palavra escrita de Deus, e tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são divinamente inspirados. No segundo capítulo, nós estudamos sobre a divindade ou a trindade, que nós acreditamos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são 3 seres unidos em um único propósito, certo? E hoje nós vamos estudar sobre o quê? Está ruim de ler, né? Ali tá bom? Então tá bom. Nós vamos estudar sobre Deus, o Pai. A verdade que nós estudaremos hoje é que Deus, o Eterno Pai, é o Criador, o Originador, o Mantenedor e o Soberano de toda a criação. Ele é justo e santo, compassivo e clemente, tardio em irar-se e grande em constante amor e fidelidade. As qualidades e poderes manifestos em Jesus e no Espírito Santo também constituem revelações do nosso Pai. Jesus, ele chama Deus de Pai por diversas vezes no Novo Testamento. Mas tem uma especificamente que eu queria citar agora, que é quando ele ensinou a gente a orar. Quando ele ensinou os discípulos a orar, ele falou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ali, além de ele estar chamando Deus de Pai, está nos mostrando, nos ensinando a ter um relacionamento pessoal com Deus. E apesar disso, ainda vemos muitas pessoas que acreditam em Deus, um Deus punitivo e vingativo no Antigo Testamento, e Jesus como Deus amoroso e caloroso no Novo Testamento. E nós vamos mostrar isso aqui, que não é bem assim. Ou vocês acham que é diferente? Temos deuses diferentes. Um Deus vingativo e um Deus amoroso. Eu vou passar aqui os 170 versículos, todos eles na Bíblia, na versão Almeida, revista e atualizada, tá bom? Se vocês quiserem procurar na Bíblia, eu acho bem importante a gente ler a Bíblia, o papel, né? Não sei, eu sou meio antiga. Mas de toda forma eu coloquei ali também. Aí eu não sei como. Mas a gente pode acompanhar lá. São 170, né? Melhor a gente ir ali que vai mais devagar. Aqui diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas
e pelo qual também fez o universo. Um verso só já fala 1000 coisas. Está dizendo que Deus é o Criador, através de Jesus. Está dizendo que antigamente, ou seja, no Antigo Testamento, em outra época, outrora, ele falava pelos pais, nos profetas, e que agora ele está falando pelo Filho. Ou seja, uma passagem de Hebreus citando o Velho Testamento e dizendo, Hebreus já é o Novo, né? E dizendo que Jesus é apenas a forma como Deus está se apresentando no momento, a forma como Deus está se apresentando. Então, já está dizendo aí que não há diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Há diferença na forma de apresentação. Uma hora era pelos profetas e pelos pais, e agora é pelo Filho. Aqui nós lemos Moisés. Eu disse que Jesus chamou Deus de Pai e nos ensinou a chamar Deus de Pai. Mas não foi a primeira vez em que Deus, o Pai, foi chamado de Pai. Aqui está Moisés dizendo: é assim que recompensas ao Senhor, povo louco e ignorante. Não é Ele teu Pai, que te adquiriu e te estabeleceu? Então vemos mais uma qualidade de Deus daquelas que nós citamos. Deus Pai, que adquiriu Israel e ainda te estabeleceu. Isso está citando quando Deus tirou Israel, que era escravo na terra do Egito. Ele tirou Israel da terra do Egito, libertou-os, ou seja, Deus já criou Israel. Deus depois que eles foram presos, ele foi lá e os resgatou, assim como ele faz conosco. Ele nos criou e em algum momento irá nos resgatar. E aqui vemos o salmista dizendo: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que os temem. Como a gente pode ler um verso desse e achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo e um Deus punitivo apenas, né? Ele é um Deus que ama, que se compadece dos seus filhos. Continuando no livro de Salmos, diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Deus Pai, então, é bom e fiel e eterno. Ele será sempre bom, sempre fiel e sempre misericordioso. Vemos outra qualidade de Deus em Êxodo 25:8. É Deus buscando o seu filho. Ele sempre buscou, a gente vê isso lá desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram. Ele foi atrás de Adão e Eva e foi procurá-los. E aqui Deus quis habitar no meio de Israel. Ele falou: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. A ideia de Deus é sempre estar perto de nós. E ele esteve buscando o ser humano ao longo da Bíblia. Se a gente vai estudando, ele foi buscando o tempo inteiro. Ele buscou quando ele quis fazer um concerto com Noé, ele buscou quando ele quis fazer um concerto com Abraão. É sempre Deus buscando a gente. E a gente vê que essa relação não é uma relação apenas com uma nação ou com uma pessoa, é com todas as pessoas. Jó foi uma pessoa que passou por diversas tribulações, como nós também passamos. Todos nós aqui podemos estar agora em um momento de bonança, mas em algum momento a gente passou por tribulação. Se você está em tribulação hoje, acredite que um dia virá a bonança. E se você está no tempo bom hoje, acredite que virá a tribulação. Porque nossa vida é assim, cheia de picos e vales, como foi a de Jó. Mas Jó, mesmo depois de tantas perdas, ele ainda falou: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então vemos aí mais um atributo de Deus, que ele vai nos redimir. E aqui temos o salmista Davi dizendo: porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Davi também foi outra pessoa que passou por diversas coisas ruins, né? O rei tentava matá-lo, né? Ele era ungido do Senhor, mas vivia como um fugitivo e acreditava que Deus é que estaria comandando a vida dele, como sempre esteve mesmo. Deixa eu passar.
E uma coisa interessante em Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, é que ele almejava pela presença do Senhor. Esse salmo, o Daniel Ludick até canta esse salmo, né? Os salmos, a maioria deles foram escritos exatamente para cantar. Alguns conseguem se lembrar dessa música? Ó, ao invés de eu ler o verso, ela vai cantar o verso, tá? Por favor. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. É bem sede de ti, sede do Deus vivo. É isso aí. Aqui é o salmista ansiando pela presença de Deus. Ele diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, sede do Deus vivo. E quando eu irei e me verei perante a face de Deus? Davi é uma pessoa que, se eu perguntar para você a parte mais emblemática da vida de Davi, cada um vai pensar em uma coisa. Foi quando ele derrotou o gigante. Mas eu tenho certeza que alguns vão pensar, não, quando ele matou fulano. Davi foi um homem grande nas obras e grande também nos pecados, porque o maior pecado que a gente imagina, Davi cometeu. Ele matou alguém, ele adulterou, ele foi omisso a ponto da sua filha ser estuprada. Mas o que a gente conhece de Deus no Antigo Testamento? Ele também é um Deus de perdão. Olha lá, Miqueias 7, 18 e 19 diz: quem é o Deus semelhante a ti, que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós. Isso é uma afirmação, ele não estava perguntando. Miqueias sabia que Deus ia tornar a ter compaixão de nós. Pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas. Gente, esse verso dá até um arrepio, porque eu não sei você, mas eu pequei hoje. O dia todo? Acho que até dormindo a gente peca. Não é? Então, se Deus não tiver misericórdia de nós, a gente não poderia estar aqui. E é muito engraçado ver as pessoas de fora falando: mas o crente fez isso, mas o crente fez aquilo. Então, gente, ninguém vai no hospital e procura gente saudável. E ninguém pode vir aqui à igreja e procurar pessoas perfeitas, porque não vai achar. Nós somos, assim como Davi, que parece que está na Bíblia para mostrar pra gente que a gente, mesmo que a gente vá lá no fundo e faça coisas terríveis, Deus tem misericórdia, e Ele não falou que lança os pequenos pecados. Então, se hoje você só contou uma mentirinha, ou sei lá o que você fez, você acha que é pequeno, Deus não perdoa esse pecado pequeno. Deus perdoa todos os nossos pecados e lança todos eles nas profundezas do mar. Parece que eu vim aqui para fazer tipo apologia de Deus, né? Fala só a parte boa, mas não é só isso não, tá? Isaías 35:4 diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a atribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então, sim, quando você pensa, Deus no Antigo Testamento é um Deus de vingança, sim, Ele é um Deus de vingança, porque Deus é Deus justo. E no Novo Testamento também você vai achar Deus fazendo justiça, e a justiça sim é retribuir, ou seja, cada um vai colher aquilo que plantou. Então Deus sim é um Deus de justiça. Ele é um Deus de misericórdia e um Deus de justiça, ou seja, Ele dará salvação, mas Ele também dará a morte eterna. Não estamos falando dessa mortezinha que a gente está acostumado, não. Mas a vingança de Deus, ela está reservada para quem? Para os ímpios.
É isso aí. Aqueles que desprezam a misericórdia de Deus, recusam a salvação, é para esses que está reservada a vingança de Deus. Aqui, Paulo está separando o Pai do Filho, está distinguindo Jesus, né? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas, e nós também por Ele. Então, nós vemos que existe Deus o Pai e existe Deus o Filho, que a gente vai estudar na semana que vem. Por que eu trouxe esse verso? Porque a revelação mais clara e completa de Deus se revela de diversas formas, a gente vive estudando isso. Deus se revela pela natureza, Deus se revela através de nós, Deus se revela através da Bíblia, sua palavra. Mas a principal forma como Deus se revela é através de Jesus. E é isso que esse verso está falando. João ainda disse, em 1 João 1,18, que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ou seja, foi Jesus vindo aqui que conseguiu mostrar para a gente um pouquinho do que é Deus. E Jesus mesmo, ele disse, quando Filipe perguntou, né, sobre Deus, ele falou: há tanto tempo estou convosco que não tenho desconhecido, quem vê a mim, vê o Pai, como dizes tu, mostra-me o Pai. Então, Jesus não é a mesma pessoa de Deus, mas ele veio como representante e representou a Deus muito bem, né? E temos o verso um dos versos, a Bíblia tem muitos versos emblemáticos, mas esse é um dos versos mais emblemáticos da Bíblia, que diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente volta naquilo que falamos. Deus é um Deus de justiça, mas Ele mandou o seu Filho e, independente do que a gente faça, se nós nos arrependermos, acreditarmos que a morte de Jesus vai lavar os nossos pecados, nós teremos então a vida eterna. Nesse verso a gente vê que Deus é um Deus que dá, é um Deus que ama, e Ele dá tanto a ponto de seu único filho morrer para que nós pudéssemos receber a vida eterna. Quando eu era criança, eu bati a porta do Fusca na mão do meu irmão, prensei os dedos do menino. Não foi querendo, tá? Um tempo depois eu ouvi meu pai falando sobre o assunto e ele falou assim: eu senti a dor como se fosse em mim. Eu fico só imaginando Deus vendo Jesus, o seu único filho. Mãe que tem 10, 20 filhos não quer ver isso, quem dirá a que tem um único filho. Ele veio aqui, ele foi desprezado e Deus viu isso. Ele viu Jesus ser injustiçado, ele viu Jesus ser brutalmente assassinado. Pensa a dor que Deus sentiu. Eu não sei como alguém pode pensar que um Deus que submeteu seu filho a isso, para que eu pudesse ter alguma chance de ir para o céu, como é que eu posso imaginar que esse Deus é um Deus vingativo e duro e justo e Jesus é bonzinho? E Deus amou o mundo a ponto de dar o seu filho, ou seja, primeiro ele amou, depois ele deu o seu filho. Então, quando Jesus veio aqui, ele não veio mostrar que Deus é bom. Ele veio porque Deus já era bom. Ele não veio mudar a ideia de Deus sobre nós e falar, não. Deus já era bom e por isso ele mandou o seu filho por mim. Meu pai, ele era uma pessoa bem bruta, antiga, né? Rude. Ele nunca me disse eu te amo. Nunca ouvi isso da boca do meu pai.
mas eu senti o amor dele, eu nunca duvidei do amor dele, eu senti o amor dele em cada cuidado, em cada detalhe do que ele fazia comigo. Acho que já tinha mais de 15 anos que eu tinha saído de casa. Eu saí de casa com 17 anos para fazer a faculdade e já morava em outra cidade. E eu tinha a chave de casa, sempre tive a chave de casa dele. E aí eles trocaram de casa, trocaram a casa por um apartamento. E quando eu cheguei no apartamento pela primeira vez, meu pai estava lá com uma chave de casa. Ele não precisava falar nada, eu já sabia que ali era um lugar onde eu podia, a porta estava sempre aberta para mim. Para vocês assim, terem uma ideia mínima de como eu e meu pai éramos apegados, no dia que meu pai morreu, uma pessoa falou assim: morreu quem mais chamava nesse mundo. E eu tenho mãe, eu tenho família extensa, mas assim, nós éramos muito próximos. Então, quando Jesus fala, Deus é o seu pai, para mim é tudo. Mas eu fico imaginando uma pessoa que não teve esse laço com o pai que eu tenho. E aí, quando você tem um pai que abusa de um filho, que ignora um filho, ou que é totalmente ausente, tem gente que nunca teve contato com o pai. Como é que essa pessoa vai ter a referência que eu tenho de um Deus Pai amoroso e bondoso? Já parou para pensar isso? Jesus pensou isso. E quando ele veio aqui nesse mundo para revelar quem é o Pai, ele contou diversas parábolas. E uma das parábolas três parábolas que ele contou juntas, ele falou da ovelha perdida, da dracma perdida, e qual foi a outra? Filho. Do filho pródigo. Quem não tem uma referência boa paterna, pode ter uma referência nessa parábola. Porque o filho era uma pessoa ingrata, ele era uma pessoa assim, tão ruim a ponto de que ele desejava a morte do pai por dinheiro. Ele era muito ganancioso, ele queria a herança, ele era o segundo filho e queria herança. E o pai, sabendo que o que ele queria era dinheiro, o que o pai fez? Dividiu a herança ainda em vida, deu a metade, que lhe corresponderia só depois que ele morresse. E o filho foi para outro país e gastou, assim, cada centavo em fanfarra, festa, bebedeira, gastou do jeito que ele queria gastar. Ele gastou cada centavo do jeito que ele queria gastar. E um dia acabou. Era um dinheiro que ele não tinha tido esforço nenhum para ganhar, ele não deu valor nenhum e acabou o dinheiro. Ele foi parar na sarjeta. E um dia, quando ele estava lá no chiqueiro, ele lembrou de quem? Do pai. Ele lembrou que na casa do pai, até os servos eram muito melhores tratados do que ele estava sendo tratado. E ele desejou voltar para a casa do pai para ser pelo menos o quê? Um servo. Ele queria só ser um escravo. Porque um servo ali era muito melhor tratado do que a situação que ele estava. É interessante que ele lembrou do pai depois, eu não sei quanto tempo, quanto dinheiro, mas depois que já tinha aproveitado tudo que ele poderia ter aproveitado com a herança que ele tinha. Mas o pai lembrou dele todos os dias. E a cada dia o pai estava lá no portão, olhando, espiando, aguardando que o filho voltasse. Essa parábola é um pouco diferente das outras. A da dracma perdida, ou seja, da moeda, a moeda não tem noção nenhuma de que está perdida, não sabia de nada. A ovelha até sabia que estava perdida, mas não sabia voltar para casa. Mas o filho, ele sabia que estava perdido e sabia o caminho de volta. Isso é para nós. Sabe, a gente está falando de alguém que não sabe que está perdido? Não, nós aqui a gente sabe exatamente aonde a gente erra, a gente sabe qual é o nosso ponto errado e a gente sabe o caminho de volta. Então, essa parábola do filho pródigo não é para nenhum não adventista, é para nós, é para mim, é para você que pecou hoje. Do mesmo jeito que aquele pai
ficava esperando o Filho a cada dia, Deus está esperando a gente a cada momento, para que a gente se entregue para Ele e aceite o amor dele, aceite o sacrifício que Jesus fez por nós. O mesmo salmista que fala que Deus é o nosso refúgio, o mesmo salmista que tem sede da palavra de Deus, é o salmista que fala que perto está o Senhor de todos que o invocam. Todos os que o invocam em verdade. Então Deus não está perto, Ele não está aqui para aquele que fala da boca para fora. Ele não está esperando aquele que finge que nunca saiu. Ele está esperando o que está verdadeiramente arrependido. Porque com Deus não se brinca. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Então, se você não se arrepender dos seus pecados, o seu lugar não será com o filho. E aquele filho que voltou, ele voltou como escravo, ou como empregado, ou como chefe dos escravos? Não. Ele voltou como filho, como herdeiro. E é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós sejamos seus herdeiros. Ele espera que a gente tenha uma relação pessoal e íntima com Ele, e que a gente anseie estar com Ele do mesmo jeito que Ele anseia estar conosco. Amém. Do mesmo jeito. Como a corça suspira pela corrente de água, assim nós devemos suspirar pela presença de Deus. Eu tinha preparado um hino para a gente cantar no final, e nós cantamos no começo, mas não custa nada repetir, porque eu quero que esse seja o seu desejo. Cante ele como ele deve ser cantado, ou seja, um louvor e uma adoração a Deus, de entrega, entregando a sua vida e pedindo para Deus vontade de estar perto dele todos os dias, porque nós não sabemos quando é nosso último dia. Você não sabe se é hoje, se é amanhã, ou se você ainda vai viver 50 anos. Mas a cada dia, se você estiver perto de Deus, a cada dia, se você aceitar o sacrifício de Deus, nós estaremos todos juntos aonde? No céu, na eternidade. É isso que Ele deseja para nós. Vamos ficar em pé então e cantar o hino Mais Perto Quero Estar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti, ainda que seja dor, me una a ti.
Celestial, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, não porque nós mereçamos, não porque nós tenhamos qualquer direito de estarmos aqui, mas nós estamos aqui porque o Senhor é misericordioso conosco. E o que nós te pedimos neste momento, Pai, é perdão por todos os nossos pecados, é misericórdia pela nossa condição, e que o Senhor nos ajude, através do Seu Santo Espírito nos incomodando, a querermos cada dia estarmos mais perto de Ti. Amém. E a cada dia queremos buscar mais a Ti e buscarmos sermos mais semelhantes a Ti. Amém. Nós te pedimos e agradecemos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Ela falou que não ia mais aceitar convite, mas eu vou desconsiderar isso, viu? Agora é que nós vamos chamá-la mais vezes. Deus abençoe grandemente, muito obrigado por ter aceitado o convite. E vocês também estão candidatos a qualquer hora estar aqui, viu, Aline? Tá bom? A Débora estará à porta, despedindo de vocês. Tenham todos uma boa semana na presença do nosso Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça